Olá, meus amigos. Agora estamos muito bem alocados, com um programa maravilhoso. Vamos falar de empreendedorismo, de performance, vamos falar de startup. Mas claro que eu não podia começar sem antes falar de empreendedorismo. E hoje nada melhor para estar conosco aqui do que o Chung, que é o nosso parceiro e vai falar muito sobre empreendedorismo. Chung, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer poder falar para os empreendedores. É uma satisfação e com certeza esse programa vai ser de muito sucesso, porque o Brasil é um país, um celeiro de empreendedores natos, um país de talentos e com certeza eu posso falar de cátedra, porque eu conheço vários países e com certeza o empreendedor brasileiro é um dos mais capazes, um dos mais talentosos e principalmente com o jogo de cintura que é necessário ao empreendedor. E até por conta de todas as dificuldades, as pandemias, as leis tributárias, enfim, todas as exigências que o próprio país exige, o empreendedor brasileiro acaba sendo excelente no seu trabalho, porque ele acaba se qualificando e sendo treinado ao longo dessa empreitada, dessa jornada. Perfeito. Bom, brasileiro naturalmente se reinventa o tempo todo, né? Ele é resiliente, ele acorda de manhã, ele inventa uma história, de repente ele vira empresário. Mas isso, naturalmente, tem o vale da morte, tem muitos que não dão certo, acaba voltando para sua vida de CLT. Como é que você acha hoje que o brasileiro está, antes pandemia, pós-pandemia agora, tem muito mais empreendedor, mais mesmo no nível de PMEs. Como é que você acha desses novos que estão chegando, que estão alavancando, inclusive, a economia do mundo, né? Inclusive, esses novos empreendedores, de uma certa maneira, eles vêm mais preparados e mais qualificados, até por conta de mais acesso às informações, como um programa como esse, a internet, o próprio Sebrae, e ele busca essas informações para poder se preparar melhor. Porque a histórico no Brasil é que 80% das empresas morrem no segundo ano. Perfeito. E os fatores é que é por falta de planejamento, por falta de capital e por falta de experiência. E acrescentaria um detalhe a mais, que é a burocracia do sistema. Então, o empresário brasileiro resolve empreender um negócio, ele prepara tudo, acha que vai abrir, só que quando ele vê, a própria documentação às vezes acaba demorando 90, 180 dias. Isso já matou o capital de giro dele. Então, eu acho que o governo está fazendo a sua parte, tentando desburocratizar, de tal maneira que quando o empresário resolve trabalhar, tem que facilitar para que ele tão rapidamente possa colocar o trem nos trilhos e começar a andar. Porque senão você imagina, ele preparou tudo, tem que esperar 90, 180 dias, pagando aluguel, pagando a sua equipe de funcionários, né? E ele mesmo deixando de ganhar. Uhum. Isso, eu acho que, na minha opinião, eu não tenho visto ninguém comentar sobre isso, é um dos fatores preponderantes para a pessoa já começar com dificuldade, já começar apertado, né? E isso afeta diretamente o seu fluxo de caixa, o seu caixa diário para poder trabalhar, né? Perfeito. Olha só, Chung, ele vem de uma economia, né, da Coreia e de um conhecimento de empreendedorismo diferenciado, até porque se nasce isso naturalmente lá no coreano. O brasileiro está muito distante disso, Chung? Não, eu acho particularmente que o brasileiro ele é mais talentoso mesmo. O brasileiro ele tem esse jogo de cintura, ele sabe se reinventar. Porém, o coreano ele é mais disciplinado, ele é mais metódico, ele tem esse planejamento desde sua educação primária e principalmente ele já vem com uma cultura de reduzir custo. Eu mesmo, desde que me conheço por gente, aprendi a reduzir custo, né? Então, reduzir custo é que nem unhas, tem que cortar todo dia. E até por conta disso é que a nossa empresa ela se especializou em reduzir custo e incrementar ganhos para as empresas sem custar nada, né? Aí, se for o caso, depois a gente pode explicar melhor isso. Mas a gente vê ainda nas empresas muita gordura para ser queimado, muito desperdício, né? E isso acaba afetando os resultados. Eu posso dizer que
ao longo desses anos, acho que melhorou significativamente essa cultura. Então, as empresas hoje estão mais atentos, estão mais focados nisso, mas ainda muito distante do que realmente poderia ser. Tanto é que quando a gente faz esse tipo de propostas em grandes empresas, até poucos tempo atrás, fala, isso aí a gente tira depois. Mas na minha cabeça eu não conseguia entender. Como deixar de gastar e trazer mais lucro para a empresa e deixar para lá. Né? Mas até pouco tempo atrás a gente ouvia muito esse tipo de coisa. Perfeito. Agora, qual que é a dica que você dá agora para quem está começando, que tem uma ideia? Porque assim, tudo nasce de um sonho, né? De uma história. Tanto é que as startups é um sonho e depois vira dar os primeiros passos. Qual é o que de fato hoje podemos dizer para quem está querendo começar um propósito? Eu acho que esse empreendedor, ele tem que realmente estudar bastante sobre o assunto, tentar fazer um plano de negócio. E hoje a própria internet ajuda a fazer esses planos de negócio e buscar experiências e conselhos de pessoas mais experientes, de pessoas que deram certo, que pode dar grandes referências. E, se possível, ter um mentor empresarial, um mentor, talvez até um mentor espiritual, que ele possa compartilhar suas ideias, trocar suas experiências. E quanto mais você sobe na posição da pirâmide, mais isolado você fica. E principalmente quando você é empreendedor, você fica muito isolado. Você quase não tem ninguém para compartilhar ou trocar essa experiência. Então, é muito importante você contar, além dos seus familiares, né, essas pessoas que podem te dar conselhos, podem passar essa experiência. E até porque na prática, né, quando você vai começar um negócio, a maioria vai desincentivar. Esse projeto não vai dar certo, você não tem experiência para isso, talvez você não tenha capital para isso. E nós sabemos que o empreendedor, ele faz as coisas darem certo. Perfeito. Né? Perfeitamente. Bom, pessoal, vocês viram que o caminho para empreendedorismo aqui, a experiência fala mais alto. Xang, nós estamos aqui com um pós-pandemia, né? Agora todo mundo está inventando alguma coisa, se cria alguma coisa. Claro que muitas delas dão muito certo, outras dão muito errado, mas o brasileiro naturalmente é resiliente, né? Hoje, além da tecnologia que chegou muito forte para ajudar a desenvolver as empresas, nós estamos percebendo que falta mais recursos para essas pessoas. Financeiro, como você falou, questão dos mentores. O que você acha que precisa criar um centro, alguém que precisa chamar esse povo para poder desenvolver, além do Sebrae, além de outros núcleos que desenvolvem pessoas aí, e empresários? Na prática, né, os pequenos empreendedores, eles realmente não contam com muito apoio. Ele tem que se prevalecer da sua força de vontade, talvez desses conselheiros mais próximos, mais amigos, que possam auxiliá-lo. E nesse ponto também eu acho que o Brasil, as pessoas são muito solidários, né, e gostam de ajudar pessoas realmente com vontade, né, de trabalhar. E agora, no caso das startups, hoje nós temos várias aceleradoras, vários núcleos de co-work, enfim, já tem um pouco mais de estrutura. Mas o governo poderia também estar desenvolvendo a sua parte, trazendo programas de incentivo. E eu sei particularmente que já existem programas nesse sentido, existem dinheiro para isso. Só precisa acelerar a regulamentação para que isso realmente venha de fato e seja prático. Mas, inclusive, nesses últimos governos, principalmente do Bolsonaro, a gente tem visto que realmente tem saído crédito para o pequeno empreendedor. Né, que, na verdade, esses créditos nunca eram tangíveis ao pequeno empreendedor. Quem conseguia crédito era empresas que conseguiam BNDES e banco. Então, o banco só empresta para quem não precisa. Exatamente. Né? Então, uma série de exigências, você tem que ter saldo médio bom no banco, você tem que ter garantias, isso não precisa. Né? E, realmente, no governo Bolsonaro, ele conseguiu atender
esses pequenos empreendedores, inclusive muitos deles negativados, né? Isso acho que é por aí o caminho. Perfeito. Olha só, sabemos que hoje a grande economia está voltada para o agro, né? O agronegócio hoje. E eu sei que você tem alguns negócios voltados, inclusive, para as reduções de custo. Eu quero falar um pouco também do que você atua, porque você viu lá de fora que deu certo, trazer para cá. Como é que é esse trabalho que você atua no mercado hoje? Na realidade, o agronegócio no Brasil, ele é extremamente eficiente. Hoje, diria para você que de 1/3 das refeições no mundo, ou 1/4 das refeições no mundo, são de produtos brasileiros. Então, o agronegócio brasileiro é extremamente eficiente e está bastante atualizado com tecnologia. A nossa empresa, ela está trazendo tecnologias de precisão, é o que nós chamamos de agrobusiness, agricultura de precisão. Então, por exemplo, numa plantação, vai um drone, mapeia tudo e depois vai um outro drone para pulverizar de pé em pé os agrodefensivos necessários ou o adubo necessário. Então não tem desperdício, né? E há uma produtividade muito maior respeitando a característica de cada planta. Perfeito. Olha só, eu também sei que você tem uma empresa também que reduz conta de energia. Fala para mim, hoje no Brasil, com o custo de energia que está hoje, como é que é isso? Realmente, nós há mais de 10 anos fazemos esse trabalho e começamos fazendo a recuperação dos valores que foram pagos pelas empresas indevidamente, principalmente em impostos e algumas cobranças indevidas pelas concessionárias. E agora, de uns 3 anos para cá, nós desenvolvemos uma ferramenta, um robô com inteligência artificial e BI, que é a mineração e seleção de dados, onde nós conseguimos varrer as contas dos últimos 10 anos e detectamos todas as falhas e que foram cobrados indevidamente do cliente pela concessionária. Então, são falhas onde houve cobrança maior e uma outra parte são as transgressões que a concessionária cometeu contra o cliente. Então, um exemplo, só para o telespectador entender, o que é uma transgressão? Existem as resoluções da ANEEL, que são as normas que são determinadas pela Agência Nacional de Eletricidade, onde a concessionária ela tem que atender o cliente dentro dessa linha de qualidade. Então, por exemplo, há um corte de energia. Então, acabou a energia, depois de 1 hora, meia hora, volta e fala, pô, que bom, graças a Deus voltou. Mas se ela não avisou com 48 horas de antecedência que haveria um corte para fazer a manutenção, ela tem o direito de receber um valor por esse corte não avisado. Uau. Todo mês, por exemplo, as concessionárias têm a obrigação de fazer a leitura, ou fisicamente, que a gente já conhece, que são as pessoas que vão lá, faz a leitura, ou por telemetria, que é um sistema mais sofisticado. E nem sempre são feitas essas medições. É feita uma média ponderada. Sim. E às vezes acontece de algum arredondamento para cima, porque não é exato, claro, né? Não foi fazer a leitura. E quando acontece isso, isso também se configura numa infração que também tem o consumidor tem o direito de ser reembolsado. Mas são centenas de possibilidades, meu Deus, porque as resoluções pormenorizam todos os detalhes. Nossa. Bom, pessoal, olha só. Nós estamos falando de coisas que são, inclusive, a nossa rotina, né, mensal. Quem é que pode se beneficiar desse tipo de serviços? Na verdade, até um consumidor, dona de casa, tem direito a isso. Inclusive, existem várias situações que ela pode fazer essa recuperação. Evidentemente que, por ser um assunto muito diferenciado e muito específico, a dona de casa talvez vá ter um pouco de dificuldade. Mas, a princípio, todas teriam. No nosso caso, nós fazemos especificamente para empresas jurídicas. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, vocês viram que o assunto aqui com o Chung é muito importante. Mas olha só, eu também sei também que ele atua também não só na questão da energia, como também do agro.
E a questão tributária, que é um dos maiores buracos, né, que existe no país. Como é que é isso? O que acontece é que no Brasil realmente é uma coisa impressionante, porque existem de 150 a 300 mudanças tributárias por dia. Ou seja, de 4.500 a 9.000 mudanças tributárias por mês. Não existe contador ou departamento que consiga acompanhar essas mudanças todo dia. Então, nós trabalhamos há muito tempo já com revisão tributária e, recentemente, nós desenvolvemos uma ferramenta que é um robô com inteligência artificial e BI também, que é mineração e seleção de dados. E, através disso, nós imputamos nele 23 milhões de leis, jurisprudências e Uau. normas tributárias. Parece um exagero, mas o número é esse. São 23 milhões de leis. Uau. E que são atualizados diariamente. Diariamente. Então, eu tenho uma equipe de advogados, que um fica cuidando só do STF, outro só do STJ, outro de leis federais, uma outra equipe cuidando de estaduais, outro de municipais. E cada vez que se muda uma lei, ela cria uma condicionante. Ou seja, mudou uma lei ou tomou uma decisão, ela cria situações e condições diferentes. E os contadores, os próprios softwares de contabilidade que fazem essas análises e acabam gerando relatórios e impostos a pagar, elas se atrasam, não conseguem acompanhar ou acabam até ficando muito tempo. Então, um bom exemplo é, por exemplo, a multa, quando o empresário dispensa o seu funcionário, ele tem que pagar 40% de multa do FGTS e mais 10% patronal. Só que esse 10% patronal já está em desuso há muitos anos e continuam pagando até hoje. Então, basta detectar esse pagamento, por exemplo, e fazer uma compensação administrativa. Uma outra situação que é uma maluquice é a substituição tributária. Para cada estado é uma alíquota, para cada produto é uma situação. Então, por exemplo, um supermercado, quando adquire um produto por R$100, o governo determina, estipula que ele vai ter uma margem de 30%, 40% ou 50%. E quando ele vai vender esse produto, nem sempre ele consegue vender no preço estipulado pelo governo, até porque tem a concorrência, tem a força do mercado, ou ele precisa fazer uma promoção, ou até está próximo do vencimento, então ele vai até vender abaixo do custo para poder acabar com esse estoque. Então, cada vez que ele vende num preço diferente do que o governo pré-determinou, ele, na verdade, teria uma recuperação, porque você tem que pagar o imposto sobre o valor realizado e não sobre o estimado. Só que seria impossível uma equipe de contabilidade fazer isso, porque você tem que ver o item, ver quanto pagou, quanto vendeu. E um supermercado vai emitir 5 mil, 10 mil cupom fiscal por dia. Então, essa ferramenta nossa, ela consegue fazer isso item a item, pois ela tem uma capacidade de processamento de mais de 100 mil notas fiscais dia. Então, o que uma equipe de contadores levaria anos para fazer, nós fazemos em algumas horas. Perfeito. E isso acaba gerando uma confiança muito grande, porque nós estamos, na verdade, auditando até o trabalho do contador, gera essa tranquilidade para o contador e para a empresa, porque sabe que não vai ter lançamento errado. Bom, empreendedorismo é tudo, né? Agora, com alguém que traz solução para reduzir custo, para dar soluções dos seus problemas de fluxo, não só de processo, mas também seus próprios problemas tributários, custos tributários, o Chung ele tem a solução para você. Chung, dá uma dica agora, em 20 segundos, para quem precisa conhecer a tua empresa, como é que acha você, porque eu acho que assim, todo empreendedor vai precisar de algum momento falar contigo para, de alguma forma, ajudá-lo com esses produtos que você tem. Quem quiser conhecer um pouco melhor o nosso trabalho e talvez até conversar com a gente, nós estamos dispostos a ajudá-los. O nosso site é www.portal.solution, com TION no final. Então é portalsolution.com.br, e quem quiser falar comigo também pode mandar um WhatsApp, 11 9
9833-0910. E desejo um grande sucesso para todos os empreendedores. Bom, pessoal, os dados do Shug vai estar aqui na nossa base do GC, mas você não pode perder a oportunidade de buscar essa solução, claro. Eu tinha que começar falando do conhecimento de empreendedorismo que o Shug tem, porque, na verdade,